Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do canal INAC, o seu espaço de reflexão e análise sobre os temas que movimentam o Brasil e o mundo. No episódio de hoje, vamos discutir várias questões complexas e urgentes que estão no centro do debate público. E para isso, reunimos um time de especialistas que vai nos ajudar a compreender as implicações jurídicas, sociais e institucionais de cada um desses temas. Estão comigo Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da USP e um dos idealizadores do SUS e da Anvisa. Bom dia, Gonzalo, como vai você? Bom dia, estamos bem e melhor ainda, dada a companhia com a qual nós estaremos debatendo aqui na próxima hora e um saúdo muito importante aí aos nossos internautas que nos assistem. Também comigo o meu irmão e colega Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e articulista da Folha de São Paulo e de O Globo. Como vai, Roberto? Obrigado, Miné, pela saudação, meu querido amigo irmão. Obrigado, querido Gonzalo, Vanessa, Viviane, todos e todas que nos acompanham. É uma honra, uma alegria, um privilégio estar com vocês no canal INAC. Vamos em frente, vamos debater. Também comigo a doutora Viviane Cursino, advogada, presidente da comissão FAM e membro do coletivo As Civilistas, com forte atuação em direito civil e família. Como vai? Como vai, Viviane? Boa tarde, é sempre um prazer. Agradeço o convite aí do Roberto, estar aqui junto também com vocês e com meu conterrâneo de Taubaté. Verdade. Agradeço muito o convite. Também comigo a minha colega, doutora Vanessa Reis, que também é procuradora do Estado, só que no Rio de Janeiro, vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo, sancionadora da OAB Rio, sócia do escritório Medina Osório Advogados e professora de Direito Financeiro e Economia Global. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso debate, né? Nesse nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre as mudanças nas regras de licenciamento ambiental. O Senado Federal aprovou recentemente o projeto de lei 2159/2021, que alterou significativamente as regras para licenciamento ambiental no Brasil. O texto foi aprovado por 54 votos a favor e 13 contra, e retorna agora à Câmara dos Deputados para nova análise, já que sofreu alterações no Senado. Embora tenha esse número mais recente, o projeto começou a ser discutido no Congresso em 2024. Doutora Vanessa, o projeto de lei reduz a necessidade de parecer técnico prévio e aposta em um modelo mais ágil, baseado na autodeclaração do empreendedor. Do ponto de vista jurídico, isso representa uma ruptura com o princípio da precaução previsto na Constituição. E que tipos de risco institucionais ou jurídicos essa mudança pode fazer para os entes federativos? E também emendo mais uma pergunta: se existe algum ganho de tempo nessa alteração, apesar dos riscos que já indiquei. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez é super uma felicidade estar aqui com vocês, né? Nessa plateia super qualificada também que nos assiste e os nossos colegas aqui para debater. Bem, mas eu não posso deixar de quebrar o protocolo e começar com uma indignação do que aconteceu com a ministra, né, quando ela foi arguída no Senado, e fruto, inclusive, do debate em relação a esse projeto. Então, não há nenhum projeto, não há nenhum tipo de discussão que possa colocar, né, em jogo toda a trajetória da ministra Marina. Então, feito esse à parte, minha total solidariedade, né, à ministra, eu vou agora
tratado o assunto. Bom, eu já tive a oportunidade de trabalhar um período, né, como procuradora-chefe do INEA, que é um instituto que trata da parte ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro. É lógico que o projeto já estava sendo discutido, inclusive essa forma mais assodada dessas alterações foram realizadas no Congresso na última hora em relação ao Senado, mas o projeto, além de ser analisado na Câmara, ele teve alguns avanços. Aí eu vou dizer alguns avanços em relação aos estados e municípios, porque sempre se coloca que tem que ser dada mais autonomia aos estados e municípios em relação aos projetos de cunho ambiental, porque a competência concorrente acaba criando várias superposições em relação aos licenciamentos ambientais. Então, assim, apesar da tônica ser, né, e deve ser em relação a essas questões de um aceleramento, talvez, né, imaturo, de licenciamentos, mas eu acredito também que esse projeto possa sofrer, inclusive nos âmbitos das unidades federativas, um controle maior pelos estados e municípios. Eu não estou querendo colocar agora que irá ter guerras fiscais e mesmo assim os estados e municípios podem flexibilizar. Mas eu acredito sim que existem estados e municípios que podem ampliar, inclusive porque eles têm competência agora para isso nesse projeto também, criarem as suas próprias regras assim dentro das regras e estruturas gerais ambientais para que seja feito o licenciamento. Então, lógico, essa é uma tônica muito importante, essa é a tônica da pauta, além, claro, do que aconteceu com a ministra Marina, que mais uma vez eu digo que me solidarizo com a ministra, mas nós temos que também avançar nas outras pautas, assim, fortalecer os municípios e os estados para que essas normas, uma vez que se passarem de uma forma direta, que os municípios e estados estejam conscientes do seu papel com o meio ambiente em relação a esses licenciamentos, mesmo licenciamentos de uma forma mais breve, e que eles façam instrumentos de fiscalização rápido. Isso que importa. Fiscalização rápida. Então, a gente, uma vez se for aprovado realmente como está, que depois na fiscalização seja rápido o suficiente e que os municípios e estados estejam preparados para isso. Obrigada. Muito bom. Roberto, ao permitir que os empreendimentos sejam liberados com base em declarações do próprio interessado, esse projeto não abriria margem para conflitos de interesse e para um esvaziamento da função fiscalizatória do Estado? E qual o impacto disso na transferência, na transparência e no controle social? E ainda, Roberto, o seguinte: isso não pode ter um efeito muito danoso para a própria ecologia, para o próprio controle dessas questões de meio ambiente? Miné, eu quero começar da mesma maneira que começou a Vanessa. A cena que ocorreu no Senado da República, envolvendo a ministra Marina Silva, foi algo dantesco, algo pavoroso, algo ignominioso. Pareciam lobos famintos, insaciáveis, selvagens, né? Absolutamente, uma cena absolutamente inaceitável. Ali não houve um diálogo republicano. A ministra Marina foi desrespeitada na sua dignidade humana. Aquela situação é absolutamente indigna e inaceitável. Se houvesse respeito às regras inerentes ao decoro parlamentar, vários dos senadores que fizeram parte daquilo deveriam ser cassados por falta de decoro parlamentar. Aquela foi uma cena grotesca de total desrespeito à dignidade humana, uma cena de autoritarismo grotesco e misógino contra a ministra Marina Silva. Pode-se divergir da ministra por pontos de vista A, B ou C, mas jamais se comportar da maneira como se comportaram com ela no Senado da República. Minha total e absoluta solidariedade à ministra Marina Silva neste episódio absolutamente pavoroso, tenebroso, grotesco que ocorreu no Senado da República. Nem há palavras para descrever aquilo que ocorreu ali no Senado da República. Este projeto que foi aprovado no Senado, que já havia sido discutido na Câmara e que foi alterado, ele contém retrocessos de décadas na proteção do meio ambiente no Brasil.
existe essa questão da autolicença, existe essa figura da chamada LAC, quando você fala em pequenos danos ambientais, Biné. Então, esta figura, em alguns estados, ela é utilizada quando você está tratando de pequenos danos ambientais. Não está se adotando esta figura do autolicenciamento, mas está se permitindo isso para danos ambientais de média monta. Para que quem está nos acompanhando saiba do que nós estamos tratando quando falamos de médio potencial danoso ambiental, o caso da barragem de Mariana é um caso de médio dano ambiental. Então, está se permitindo que casos como Mariana se proceda com licenciamento de forma em que o próprio empreendedor ele apresente o pedido de licenciamento sem que haja um prévio estudo de impacto ambiental, um prévio relatório de impacto ambiental. E pior do que isso, por emenda do presidente do Senado, sem qualquer debate, instituiu-se o licenciamento estratégico. O que é o licenciamento estratégico? Não há qualquer tipo de exame técnico. Simplesmente o Poder Executivo decide o que será licenciado e o que não será licenciado. É a chamada licença do coronel. Não é? O coronel decide o que merece licença, o que não merece licença. E também nós temos as chamadas obras emergenciais sem licenciamento ambiental. Essa história do emergencial, Miné, nós já assistimos o que ocorreu no tempo da pandemia, em que houve um grande número de fraudes com compras de respiradores. Então, o que ocorreu por conta deste projeto é uma verdadeira barbaridade, com retrocessos de décadas. Esse assunto já está sendo discutido no âmbito da ONU e as organizações não governamentais estão denunciando, a imprensa está denunciando, é uma verdadeira atrocidade contra o meio ambiente. Não há como aceitar uma iniciativa legislativa desta natureza que viola os preceitos mais elementares em relação ao meio ambiente. Muito bem. Viviane, ainda dentro desse tema, que é um tema absolutamente complexo, eu vou passar mais ou menos assim uma ideia do ponto de vista do outro lado, né? Nós temos, para solicitação de licenças de natureza ambiental, um prazo bastante extenso e uma rotina absolutamente rigorosa para que se possa liberar essas coisas. E a principal queixa que se faz é que, muitas vezes, alguns órgãos exigem, inclusive, propinas, né, para que se possa acelerar esse procedimento, entre outras coisas. O que se diria a respeito disso, diante dessa burocracia, muitas vezes excessiva, né, que muitas vezes atrasa desenvolvimento e obras de infraestrutura, né? Gostaria que você fizesse uma parte a respeito disso. Bom, né, o que o Roberto falou, que a doutora Vanessa bem disse, sim, é interessante passar isso mais para os estados, que possam ter mais autonomia. Por outro lado, quando a gente fala assim, de média monta, se a gente olhar para Brumadinho, ali para Mariana, tudo que aconteceu, gente, foi uma catástrofe, foi muita gente envolvida, fora todo o impacto ambiental da região. Essas pessoas, muitas delas até hoje não retomaram suas vidas. Elas continuam não tendo casa, elas não continuam tendo como voltar nem a trabalhar, porque elas não têm uma terra fértil, elas não têm uma água limpa. Então, assim, e hoje, né, são mais ou menos 5.000 pessoas, 5.000 projetos esperando para poder funcionar. Eu concordo que tem que ter uma flexibilização que gera emprego, que é necessário, mas eu fico assim, se a gente puxa para um lado, aí se fica só também na mão de alguns estados, como é que vai ter uma fiscalização ampla? O que eu acho temerário é a fiscalização. Se
se eu coloco algo como média monta Mariana e Brumadinho e passo para um estado, mas o que ele envolve muito dinheiro, porque o impacto dele não vai ficar só no estado, o impacto é na região. Um rio, ele vai atravessar estados, um rio contaminado. Então, assim, acaba sendo muito maior toda a situação, né, que a gente nota. Graças a Deus, uma situação familiar, eu tive uma cólica renal na semana que a minha mãe estaria, porque era feriado em São Paulo, visitando Inhotim e ia ficar naquela pousada. Ela estaria lá na hora do almoço com mais dois amigos quando aconteceu aquela tragédia. Então, assim, é uma coisa que a gente olha, pode estar muito perto da gente, né? Ele tem um amigo muito querido que é promotor lá, promotor ambiental, ele estava na época, e assim, o que ele comentou, até uma pessoa interessante para a gente conhecer, para convidar, ele comentou, ele falou assim que a fiscalização é muito precária, né? Ela acaba sendo sempre atrasada lá em Minas. Ele nota isso, e o que eles querem atuar, muitas coisas eles acabam não tendo acesso. Então, assim, seria interessante passar para os estados para diminuir essa burocracia. Mas de que maneira seria isso? Por quem passaria isso? E o quanto eles realmente vão poder fiscalizar? Né? Aí teria que ampliar o poder fiscalizatório deles para conseguir coibir isso, porque ele comentou a dificuldade que foi em trabalhar nisso. Um inquérito complicadíssimo, com muitos entraves, justamente por esse fator propina, nos mais variados setores. Muito bem. Gonzalo, ainda dentro desse tema, que é um tema intrigante, né? Porque na realidade, como bem falou o Roberto, nós retrocedemos, estamos querendo retroceder anos, né? Eu vou fazer uma comparação, né? A análise importantíssima sobre o impacto ambiental que qualquer obra de infraestrutura ou projeto possa causar, isso demanda um tempo, e esse tempo é um tempo de análise fundamental para que se minimize riscos, né? É, de forma comparada, eu poderia dizer que seria o mesmo rigor de pesquisa para se liberar um remédio ou proibi-lo, né? Como é que você vê essa questão da burocracia nos procedimentos de licenciamento, sejam eles no campo ambiental quanto no campo de saúde? Bom, primeiro quero fazer eco aqui essa questão dos insultos à ministra Ah, Marina. sim. Acho fundamental não deixar passar em branco isso. Uhum. E o problema deste país aqui é que nós não somos uma sociedade civilizada. O que nós vimos no Congresso foi um marco da incivilização de senadores, de representantes do povo brasileiro, eleitos pelos brasileiros, mas eles são insanos, né? E incivilizados. E tudo isso que nós estamos discutindo aqui tem tudo a ver com o processo civilizatório. Qual o grande problema deste país? O grande problema deste país, na minha opinião, além da desigualdade, que é o maior de todos, é a impunidade, né? Então, quando você fala num ato declaratório, quer dizer, o que que acontece como consequência do ato declaratório ser mentira? Que é o que com o que nós estamos preocupados, né? Eu fui presidente da Anvisa e no meu período de Anvisa eu desburocratizei muito da Anvisa. Então hoje, por exemplo, a imensa maioria de cosméticos, de alimentos, de produtos para a saúde não exigem registro, exigem apenas um ato declaratório, dizendo, eu vou produzir. E para produzir, vou usar apenas substâncias já registradas. Então, nesse caso, não existe a necessidade do registro, que é uma burocracia.
deu muito certo. Isso começou a funcionar em 1999 e até hoje nós temos atos declaratórios em vários desses produtos. Para medicamentos não existe ato declaratório. Para medicamentos todos continuam a exigir registro. Havia possibilidade de ter ato declaratório para medicamentos? Também havia, mas nós tivemos medo de correr o risco. Esta lei não começou em 2024. Fábio Feldman propôs um projeto de lei em 2004, porque desde aquele tempo nós estamos devendo uma atualização dessa legislação em relação ao meio ambiente. Há que atualizar. Agora, há que atualizar não confundindo o que é destruição com desenvolvimento. Vamos pesquisar petróleo na Foz do Amazonas? Qual é a condição para pesquisar petróleo na Foz do Amazonas? Este país precisa de dinheiro. E dinheiro pode sair lá da Foz do Amazonas. Qual é o risco? O risco é destruir a vida marinha. Nós não vamos destruir a vida marinha e quem vai pagar pela necessidade de equilíbrio das contas dentro do país? Essas questões têm que ser melhor discutidas com a sociedade. Vamos fazer a Ferrogrão? A Ferrogrão é uma ferrovia de 1.000 quilômetros, que vai, em vez de você ter uma fila de 300 mil caminhões para levar soja e milho para os portos do Maranhão e do Pará, vai ter uma ferrovia. Qual é a consequência da construção dessa ferrovia nas terras dos povos originários? Então, essa discussão é uma discussão muito importante que o Congresso não levou. E a consequência dos atos autodeclaratórios é a consequência. Qual é a consequência de você ter um sujeito que declara algo que é irreal? Essa que é a questão que nós temos que discutir. Agora, não dá para ter Estado em tudo quanto é lugar. O Estado não é onisciente, o Estado não é onipresente. Nós temos que desburocratizar isso, colocando responsabilidades no indivíduo. É um ato civilizatório isso. Mas é um ato civilizatório que tem que ter consequências do ponto de vista da impunidade. Então, eu acho que o Lula tem que vetar o projeto inteiro. O Congresso não pode derrubar o veto, mas tem que se reunir para fazer alguma coisa melhor, que precisa ser feita. Já há mais de 20 anos precisa ser feita. Muito bem. Vamos falar agora sobre um tema bastante importante para nós, que é a questão da liberdade de imprensa e de transparência pública. É, Um dos casos que acendeu aí recentemente, e foi um alerta em entidades de imprensa e no meio jurídico, foi a da jornalista Rosane de Oliveira e o jornal Zero Hora, que foram condenados a pagar indenização de R$ 600 mil à desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por divulgar o salário dela, com informação disponível no próprio portal de transparência. A sentença foi emitida por uma colega da magistrada, que reconheceu que a informação era pública, mas afirmou que a jornalista teria tido intenção de expor a desembargadora à execração pública. A profissional foi condenada a indenizar por danos morais e a decisão tem sido duramente criticada por entidades de defesa, como a Abrage, a OAB e a FENAGE. Viviane, esse caso expõe uma tensão clássica entre dois direitos constitucionais, né? O chamado direito à honra e direito à privacidade, e também o direito de imagem de um indivíduo, e o direito coletivo à informação, especialmente quando ela é pública. Até que ponto essa decisão ela pode abrir precedente para inibir o trabalho da imprensa e, ao mesmo tempo, desviar as conquistas democráticas da transparência? E que garantias da Constituição
nós podemos dizer violadas, né, no que se diz respeito a estes casos. Eu gostaria de ouvir você, Viviane. Vamos lá. Bom, só, né, fazendo aí uma parte com relação à ministra, né, do que aconteceu, realmente temerário, lamentável, né, até porque aqui em Taubaté eu faço parte, eu represento a OAB numa comissão de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, é algo muito ruim. Ontem, na OAB, nós tivemos uma reunião sobre isso, porque a nossa cidade ainda não nós não conseguimos ainda aprovar o projeto na Câmara. Nós temos um plano de enfrentamento à violência e que a gente não consegue aprovar ainda, infelizmente, por causa de vereadores que se comportaram, que se comportam normalmente como esse senador, né, se comportou, né, aí durante a semana. Então, isso é muito triste, muito, muito, muito. A gente acaba se sentindo realmente muito lesado. Bom, com relação a esse episódio, né, o interessante é que, inclusive, a decisão, né, dessa punição dos R$ 600.000 partiu de uma juíza que também recebeu durante vários meses acima do teto. Ora, nós temos um portal de transparência, né? Além né, dos nossos tetos, existe um portal. Quer dizer, se existe um portal, se está lá, é transparente, ela não divulgou absolutamente, não vejo que tenha divulgado absolutamente nada que fosse irregular, nada que fosse escondido. Ou então a gente vai ter o quê? Vamos decretar sigilo também, né, desses salários? Afinal de contas, sai do pagador de impostos, né? Assim, é uma prestação de serviços, né? Por mais que seja um cargo, uma autoridade, com tudo que vem investido e que a gente sabe por uma necessidade dos altos salários, seja para segurança, seja pelo volume de serviço, por N necessidades, mas o contribuinte, tendo em vista inclusive o portal Transparência, que muitos não sabem nem procurar, ele tem o direito de saber quanto custa para ele aquele serviço que está sendo prestado para ele, para a sociedade, né? Então, assim, vejo temerário, com péssimos olhos. Eu acho que, quer dizer, isso é uma multa também, né, de um valor que é qual a finalidade? Calar os demais? Né? Então, só vai começar a ter coragem de falar quem tiver poder econômico para isso. Assim, acaba sendo uma maneira horrorosa de censura. Né? Se a gente está dizendo tanto pela democracia, se estamos lutando tanto pela democracia contra um golpe, contra a censura, contra a fake news, quer dizer, corroborar com isso, né? Eu realmente espero que isso possa vir a ser revisto nos tribunais, né, superiores. Porque, por outro lado, assim, o STF está prestes a julgar um processo também, aumentando a punição quando for considerado atingido o judiciário. Quer dizer, mas de que maneira vai ser isso? Então, ninguém mais pode falar, afinal de contas, nós temos um dos judiciários mais caros do mundo. Então, quando se fala do judiciário, quando se fala do quanto custa essa engrenagem toda para funcionar do judiciário, é algo que realmente acaba sendo aviltante para a população, principalmente para aquele que é mais carente. Ele vê aquilo, ele vê as férias, ele vê, a gente tenta explicar e justificar, mas acaba sendo uma coisa que dá mal-estar, a gente acaba se sentindo, assim, eu não posso falar, eu não posso criticar, porque eu vou ser punido por algo que está exposto na internet, por causa de algo que está na transparência. Né? Então, qual é a diferença? Ué, então que ataque-se aonde está a fonte, mas ela apenas ela divulgou, né? Então, assim, e por que não atacar a fonte, então? Muito bem. Vanessa, ainda dentro desse tema, que é um tema controverso, que diz respeito à transparência e à liberdade de imprensa, que é algo fundamental. Uhum. Estranhei a aplicação de uma sanção, de uma sanção não, de um dano moral tão significativo, R$ 600.000, foi um valor
para calar, né? Gostaria que você comentasse sobre isso, sendo que já eram notícias que já estavam que já estavam na transparência. Como é que você avalia isso? Bom, menina, a gente já conversou sobre isso até num outro programa, sobre a questão da publicação dos vencimentos dos juízes, magistrados, procuradores e todos os membros, é, né, não só da parte do Poder Judiciário, mas também do Executivo, que lidam com carreiras jurídicas, né? Porque existem dois lados, assim, um lado que tem que ser realmente não só punido, mas também tem que ser divulgado, que são esses vencimentos que são colocados altíssimos, né? E são vencimentos altíssimos geralmente em estados da federação pobres, né? Porque existe, nós, como eu vou falando assim, nós temos uma autonomia federativa grande, que é importante, mas assim, nessa parte do Poder Judiciário, das carreiras jurídicas, a diferença em relação à Justiça Federal, por exemplo, né? O Ministério Público Federal e as organizações do Estado, já vem tendo uma discrepância muito grande em relação a esses vencimentos e aos pagamentos. Tanto é que o CNJ, há pouquíssimo tempo, acho que semana passada, disciplinou uma regra, agora existe uma norma dizendo que não poderão ser pagos valores tão vultosos assim, disciplina para os estados em relação a atrasados. Então, foi disciplinada pelo ministro Barroso, depois era bom assim circular, inclusive para os ouvintes saberem que existe, mas essa regra já está sendo interpretada como sendo aplicável daqui para frente. Em relação ao valor, né, realmente é um valor que, apesar da nossa civilista que ser a Viviane, né, eu não sou, afeta a quais são os valores de indenização que são aplicados no Poder Judiciário, mas realmente é um valor que é intimidatório, né? E aí replicando dados. Talvez poderia se ter colocado um direito de resposta, ou então colocado que deveria não ser só o da desembargadora, mas todos os outros membros, demonstrando quais são os motivos dos vencimentos, quais são os motivos que são atrasados, o porquê dos atrasados. Talvez o que falta para o Poder Judiciário é realmente essa transparência em relação ao que eles recebem, né? Porque a gente, né, como acontece em qualquer instituição, diretores jurídicos ganham participação nos lucros, não estou dizendo, defendendo que deva ser feito assim né, no poder público, mas existem, né, comparativos que são feitos na mesma esfera, em relação à mesma esfera de pessoas que ocupam esses cargos e cargos similares na iniciativa privada. Que não devem ser iguais, lógico, mas existem comparativos que podem ser feitos. Então, talvez se trouxesse o próprio Poder Judiciário, quando recebe esses valores e entendendo como legítimos, eles mesmos poderiam dar as explicações, dizer o que que se passa, o que que aconteceu. A questão é, por exemplo, existem servidores, por exemplo, da Justiça, que ingressam com ações, que ganham 1 milhão, 2 milhões também, e não é publicado. Então, assim, o que falta é a transparência, né? Foi feita, nesse caso específico, para uma pessoa, mas tem que a transparência total. Então, eu sou a favor de que esses dados, talvez, se fosse o jornal fazer uma retificação, não só dessa desembargadora, mas de todos, e que fosse dadas explicações. É isso que falta para a nossa população, porque também é uma margem de manobra muito grande, né? Quando começa a se falar, atacar os poderes da República, e eu digo lá, eu tenho trabalhos dizendo o seguinte, que os poderes da República, e principalmente o Poder Judiciário, é uma despesa pública fundamental, porque se você não tiver uma despesa forte com o Poder Judiciário, nós não estaríamos hoje aqui conversando, né, nesse programa. Então, assim, não desmerecendo, e isso tem que ficar muito forte, porque quando começam essas pequenas ataques, né, individualizados, você cria uma má impressão do Poder Judiciário em relação a pequenos ataques. É aquela questão da vítima identificável, no caso, assim, o vilão identificável. Quando você identifica uma pessoa do Poder Judiciário que ganha uma fortuna, aí você macula todo o Poder Judiciário. E a gente tem que estar firme dizendo que não. Despesa com o Poder Judiciário não é despesa com o Poder Judiciário. É um direito fundamental e a gente tem que garantir. O que tem que ser feito é a transparência suficiente para que todos os membros possam dizer não só os seus vencimentos, mas também explicar de uma forma possível à população. Obrigada. Muito bem. Roberto, esse é um tema controverso, né? Porque de um lado nós temos a liberdade de imprensa, de outro lado nós temos o direito à privacidade, né? E a própria imagem. E aí eu questiono você dentro desse balizamento, né? Como é que a gente defende a democracia e como é que nós conseguimos balancear isto? Ô, Miné, essa decisão é um absurdo.
Não tem como sustentar isso de qualquer maneira, porque nós temos na Constituição, no artigo 37, o princípio da publicidade. Não há como sustentar este bloqueio à divulgação desta remuneração. As pessoas têm todo o direito de obter esta informação. Isso tem que ser disponibilizado para a sociedade. O que paga as remunerações de quem trabalha no âmbito público são os tributos. Isso é uma verdadeira aberração. Não tem como sustentar esta decisão em instâncias superiores. O que eu tenho a dizer é apenas isso. Não tem mais o que se falar. As remunerações dos agentes públicos são pagas por tributos, isso é regido pelo princípio da publicidade e isso tem que ser colocado publicamente. Essa decisão é uma aberração. Não tem mais o que dizer. É insustentável numa democracia que você tenha esse tipo de bloqueio. Eu não vejo como você bloquear a divulgação disso. Já disse Norberto Bobbio, a democracia é o governo público em público. Né? Então, você tem que tornar públicas essas informações. As pessoas têm o direito de obter estas informações. Muito bem, Gonzalo, ainda dentro do tema. Nós vivemos tempos de pouca privacidade, né? Hoje na internet a gente consegue saber tudo, onde você vai, deixa de ir, quanto você gasta, que patrimônio você tem. Qual é esse limite, da chamada privacidade diante desse mundo de comunicação? Primeiro, nós temos que entender que nós estamos vivendo há muito pouco tempo um mundo diferente. Esse mundo informacional é um mundo que nós estamos aprendendo a dominar. Então, não é uma coisa velha, ele precisa de regras e nós vamos ter que fazer essas regras. Não, liberdade de imprensa e tal. Bom, tudo bem, liberdade de imprensa. As crianças podem ter acesso na internet à aspiração de desodorante à vontade? Não, não podem ter acesso à aspiração de desodorante à vontade. Isso não é liberdade de imprensa, isso é matar crianças, né? Então, temos que aprender a separar uma coisa da outra. A outra coisa é isso que o Roberto falou aí. Olha, eu, sou até hoje, desde 1978, servidor público. Não existe sigilo na vida do servidor público. Ponto. Tudo que o servidor público faz tem que ser transparente. E me assusta que um servidor público do judiciário tenha tomado uma medida dessas. Porque o judiciário tem uma função diferente na nossa vida. Então, me assusta. Servidor público tem que ser transparente. É a história da mulher de César, que nós temos que recuperar. A outra coisa é essa questão que nós estamos tendo que aprender a fazer com esse mundo informacional. O mundo informacional é melhor do que o mundo de antes da informação, mas nós temos que aprender a trabalhar com a informação nessa sociedade. Notícias falsas são notícias falsas e não tem liberdade para divulgar mentira. Mas isso é uma coisa que nós temos que aprender como é que faz. Ninguém no mundo ainda conseguiu chegar a esse ponto. Ou, como acontece na China, proibido, ou como acontece, como está começando a ser discutido na Europa, a criação de regras para proteger a sociedade das mentiras. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre justiça social e sobre um efeito quase que pedagógico, né? Que as novelas, que são assim, na verdade, quase uma unanimidade nacional, né? Trazem para a vida do dia a dia das pessoas no Brasil. No dia 3 de maio, uma cena da novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo, gerou um impacto inesperado, mas muito revelador, né,
Durante um capítulo, a personagem Lucimar, interpretada por Ingrid Geiger, decide acionar a justiça contra o pai de seu filho na busca de pensão alimentícia. O efeito prático dessa atitude acabou revertendo num aumento de quase 60% das pensões alimentícias propostas junto à Defensoria Pública, através do seu aplicativo, e também na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Foi um aumento bastante expressivo e importante. Viviane, o aumento desses pedidos através da defensoria e após a exibição de uma única cena da novela mostra como ainda é precário o acesso à informação jurídica no Brasil. Na sua avaliação, o que esse caso revela sobre a necessidade de se investir mais em educação jurídica básica para a população e para o fortalecimento desses mecanismos públicos, no que diz respeito à orientação e apoio familiar? Eu questiono essas questões porque também trabalhei na Defensoria Pública enquanto procurador da assistência judiciária, então senti muito na pele tudo isso, né? Gostaria, Viviane, que você comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, assim, eu fui estagiária da PAJ há 4 anos, né? E o meu projeto de iniciação científica, quando eu fui bolsista da FAPESP, foi justamente sobre a necessidade da defensoria pública para que a população tivesse mais acesso, porque o Estado de São Paulo já veio mais atrasado com relação a isso. A do Rio de Janeiro já funcionava muito bem, e aqui a gente ainda não tinha isso. Hoje, nós temos aproximadamente 11 milhões de mulheres que criam os seus filhos sozinha, que são mães solo, né? Gosto muito de quando o Papa Francisco disse que não existe mãe solteira, existe mãe, mas as mães que criam seus filhos sozinhas são 11 milhões. É um número muito grande. E essa mulher, ela, além de tudo, ela ainda, isso contrapartida, acho que homem que cria o filho, o número para homens cai para em torno de 1,5 milhão, mais ou menos. Mas, então, assim, essa mulher acaba tendo um atraso na vida profissional, em média, de 10 a 15 anos. A média de 10 anos, e se ela não tem uma rede de apoio, que 70% não tem uma rede de apoio, a defasagem dela vai ser de aproximadamente 15 anos. Para conseguir fazer um curso, para conseguir voltar para o mercado de trabalho, para conseguir ter algum trabalho que ela possa ter uma remuneração maior. Então, ela sempre tem aquilo, da morosidade da justiça, ou ela tem aquele medo, que isso a gente escutou muito, ela deve ter escutado também, ela tem medo, mas e se eu entrar na justiça, e se ele pagar, ele vai querer pegar mais a criança, ele vai querer fazer alguma represália. Então, assim, é muito medo e a falta de informação que elas não têm. Então, quando acontece isso numa novela, olha, é um serviço tão bom que faz para a população, principalmente para a população carente, que é a grande maioria, né? Da mesma maneira que quando a gente já viu falando, teve uma novela há 20 anos atrás, a moça passou sofrendo a novela inteira porque ela mentiu com uma relação ao pai de alguma coisa e ela jamais seria, porque, gente, era só informante. Então, assim, quando eu vejo algo de alcance tão grande fazendo um serviço desse, é fantástico, mas realmente assim, o acesso à informação, o acesso à justiça, ele é muito precário ainda em algo tão básico, que é o direito de alimentos, né? Básico e necessário para a subsistência. Então, assim, a gente vê que esse número é muito grande ainda, e para as mães negras, né, esse número é pior ainda. Então, e muitas têm medo, né? Justamente por causa da violência, elas acabam tendo medo de entrar na justiça. A gente viu, teve uma notícia de ontem, foi ontem ou antes de ontem, um ex-marido, porque ele foi condenado a pagar alimentos, ele matou a ex-mulher e a filha.
Então, assim, é uma coisa que ainda gera medo, ainda gera indignação, né? Foi como açaí, foi uma decisão excelente, isso viralizou na internet na semana passada. Um juiz, ele estava conversando e, né, o réu dizendo que era R$ 300 era muito. E aí o juiz falou, não, então é o seguinte, então você vai ter a guarda da criança e vai fazer tudo com R$ 300. E aí ele não quis, não vai fechar a conta nunca, né? Então, assim, eu achei que, olha, eu estorço para que isso seja levado mais à tona, mais à baila, porque é de uma necessidade ímpar para a sociedade. É primordial. É subsistência, é educação até para os homens saberem que eles têm que ter responsabilidade. A responsabilidade não é só da mulher, é do homem também. Verdade, Roberta. Ainda dentro desse tema, existe um caráter pedagógico, né, que as novelas acabam exercendo, né, principalmente nos direitos de cidadania, né? Como essa, que é a divulgação do direito à pensão alimentícia, questões envolvendo feminicídio, questões envolvendo transfobia. Roberto, qual o papel aí dessa questão tão intrigante, né, para a sociedade? Qual a importância disso? Eu acho que existe um debate público que se estabelece a partir do momento em que esse tema se coloca com bastante visibilidade, como colocou a doutora Viviane. Né? Viviane, não é Roberta, né? Então, isso adquire uma dimensão muito grande. Por mais que as pessoas digam que o público das televisões abertas ele se perdeu, que todo mundo está na internet, nas redes sociais, não é bem assim. Tanto é que você mesmo trouxe a notícia do aumento da demanda que foi gerado para a Defensoria Pública a partir deste fato. Isso demonstra de maneira induvidosa, Miné, que a TV ainda tem o seu público cativo. Né? Então, eu penso que esta questão ela tem uma importância muito grande em termos de acesso à justiça. Quando você pauta uma questão desta natureza num produto de entretenimento que é consumido por fatias representativas da sociedade, isso, por um lado, esclarece direitos e, por outro lado, faz com que as pessoas possam compreender melhor os seus direitos. Né? Então, isso significa que a justiça é acessada por uma outra porta, né? Não só através da ida ao fórum, à Defensoria Pública, ao gabinete do Ministério Público, mas a informação ela é conquistada por um meio do lazer, do entretenimento, de uma maneira mais simples. A pessoa entende, a mulher entende que tem direito a obter esta pensão para prover o meio material ao filho num momento de entretenimento, né, de uma maneira mais leve. Então, eu penso que está se cumprindo de uma maneira relevante um papel social de difusão desta informação. Né? Então, eu penso que é bastante relevante. Não é simplesmente o lazer, o entretenimento pelo lazer, não. Existe um papel social, né, que as telenovelas cumprem. Essa novela Vale Tudo é um remake de uma novela que já aconteceu, que trata de dilemas éticos, né, o próprio nome já apela para isso, mas existem subtemas como este que você está trazendo, que me parece ser relevante. Né? Existem questões aí são represadas, mas me parece que isso é um ponto bastante relevante.
Verdade. Vanessa, ainda dentro desse tema, nós temos a produção de reality shows, de coisas assim, que muitas vezes entretêm, mas não ensinam nada, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê esse papel, essa responsabilidade social de todos os meios de comunicação, inclusive a internet, né? No sentido de ensinar cidadania? Como é que você vê isso? Bom, só fechando também a questão do tema da novela, eu não estou assistindo a novela, mas eu acho interessantíssimo outros temas que estão sendo levados pela novela. Esse, em especial, não podemos deixar de esquecer que é uma concessão pública, né? As televisões são umas concessões públicas, então, mesmo na forma de entretenimento, ela tem que passar mensagens mesmo que a população possa debater esses assuntos. E nessa novela, especialmente, tem um outro tema também que eu, apesar de não assistir, estou acompanhando as redes porque se replica, que é a questão da mudança de paradigma sobre Odete Roitman. Porque quem assistiu no passado, né, Roberto? Quem assistiu Vale Tudo no passado, acredito que todos nós aqui, Gonçalo, Viviane, né, sabe que Odete Roitman era odiada por conta de ser uma mulher que era independente, né, uma mulher mais velha, que, enfim, que tinha alguns padrões sociais. Não estou falando sobre a questão só dela, né, do vale tudo em relação ao abandono que ela faz no país, mas a relação realmente da mulher mais velha, uma mulher que se posiciona, uma mulher que trabalha, e ela resgatou um pouco isso e assim, essa mudança de paradigma em relação ao Odete Roitman, né? Isso é algo que talvez eu pare para ver a novela, que realmente é interessante. E aí, voltando ao seu pronunciamento, concordo, se os reality shows que acontecem acabam por divulgar muito a questão ali das relações sociais. Também não sou afeta a esses realities, mas por acaso, eu acabei conhecendo uma pessoa que participou de um reality show, de um caso concreto. Eu faço natação no mar e uma das pessoas que nadam no mar comigo é um rapaz que foi com o seu marido num reality show sobre a sogra, né? Vivendo com a sogra. E realmente ali ele não se dava bem com a sogra. E nesse reality show, veja bem, nem eu estou trazendo um contraponto, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui também. Nesse reality show ele se envolve com a sogra e hoje eles são super amigos e aconteceu essa dinâmica em relação a isso. Então, assim, não sou a partidária de reality shows, mas existem, né, dentro desse grau de entretenimento, o que pode realmente chamar a atenção das pessoas, que haja uma direção, de repente, nem que seja para ser amigo da sogra, ou até mesmo para outras questões também que acontecem, porque esses reality shows são importados dos Estados Unidos principalmente, né? E existem todo tipo. Ligados ao confinamento e experimentos sociais. Lá eles têm muitas dessas coisas, né? Eles fazem muitos experimentos sociais, depois vê o que que acontece e acabou trazendo essa parte também para a televisão. Mas concordo com você, assim, há que se ter pelo menos um cuidado especial que o entretenimento possa trazer, nem que seja questões pessoais como essa que o rapaz ficou amigo da própria sogra, né? E faz parte também do universo que cada um tem os seus universos não só financeiros, intelectuais e também de relações com o resto da sociedade. E a gente deve respeitar também, né? Mesmo sendo algo que para nós não é tão afeto assim, né, da nossa realidade. Mas então é o que eu penso. E sobre a novela é um espetáculo, né? Saber que a novela tem uma repercussão dessa. Cada um é onde o Roberto disse, né? Cada um é um meio, né? Então pouco importa o meio se o fim ele é atingido com sucesso. Verdade. Nós vamos mudar um pouquinho o tema, Gonzalo, e sem prejuízo do seu comentário sobre essa questão anterior. O Brasil vem vivendo um cenário preocupante na saúde pública, com o início antecipado da temporada de gripe, né? O número de hospitalizações por influenza, né? Influenza tipo A, o chamado H1N1, vem crescendo em várias regiões do país. E, infelizmente, o Ministério da Saúde divulga que apenas 31% dos grupos prioritários, como crianças pequenas, idosos, gestantes, foram vacinados até agora. E cresce muito ainda uma preocupação sobre a chamada gripe aviária, o vírus H5N1, por conta até de questões de natureza sanitária. Mas aí eu pergunto, Gonzalo, nós vivemos um tempo meio que de negacionismo, né? Inclusive de guerra contra as vacinas, algo muito preocupante.
Eu queria que você comentasse sobre isso, o que está acontecendo nessa situação, que é uma situação gravíssima. Veja, nós estamos falando de informação. De novo, nós estamos falando de informação. A boa e a má informação. Aí na televisão tem uma boa informação. Nós temos que aprender que a novela é um jeito de transmitir coisas para a população, né? Se aumentou o número de mães buscando auxílio à alimentação aí que o marido tem que pagar, isso é muito positivo. Agora, isso implica a dizer que fazer campanha é uma coisa boa, só que temos que fazer campanha do jeito certo, né? Fazer campanha que faz a gente dormir na frente da televisão é uma bobagem. Agora, fazer campanha no meio de uma novela como essa é uma explosão de conhecimento e de difusão desse conhecimento positivo. No caso da vacina, é a mesma coisa. Veja, a maioria das pessoas não é contra a vacina. Quem é contra a vacina, das duas uma, ou está ganhando dinheiro fazendo isso, então os influencers. O que que um influencer faz quando ele divulga uma notícia falsa sobre vacina? Ele ganha dinheiro. Como é que a gente faz para fazer uma notícia repercutir? Quanto mais sangue tiver na notícia, mais ela irá repercutir. Então, quando o influencer vai e fica falando as bobagens que fala, ele ganha dinheiro. E é por isso que nós temos a difusão de notícias falsas. Como é que nós vamos trabalhar com as notícias? Olha, vacina dá autismo. Vacina não dá autismo. O Wakefield, que lá na década de 90 divulgou isso, ele estava interessado em vender a vacina dele e não a vacina que estava sendo disponibilizada no mundo inteiro. Então, notícias falsas têm que ser combatidas, número um. Número dois, direitos têm que ser divulgados. A criança tem direito a ser vacinada. O pai e a mãe que não leva a criança para vacinar pode perder o pátrio direito. Vocês sabem disso, vocês todos são do campo do direito. Tem um negócio chamado Estatuto da Criança e do Adolescente que deixa isso muito claro. Não, os pais não têm o direito de escolher se os filhos vão ou não vão ser vacinados. Vacina não é um ato individual, vacina é um ato coletivo. A vacina protege toda a sociedade, não só o indivíduo que foi vacinado. Então, agora nós estamos no inverno, aumenta o número de casos, porque a gente fica mais fechado e há maior respiração de coisas que levam à difusão da doença. Então, nada, sem surpresa. O que nós temos que aprender é lidar com essas verdades. O Roberto, ainda dentro desse tema, e nós estamos no finzinho do nosso programa, e aqui nós já vamos fazendo as nossas despedidas e agradecendo a Vanessa, ao, ao Gonzalo e à própria Viviane, e a você também, mas ainda cabe uma questão envolvendo a CBF, que nós já falamos no programa anterior, e que de repente elegeu uma personagem aí com uma série de processos, entre outras todas. Como é que você vê isso? Sendo que o esporte ele é o que incentiva a ética, incentiva o fair play, entre outras coisas mais, para fechar o nosso programa com chave de ouro. Me causou bastante perplexidade, porque o presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, que não tem nenhuma equipe, nem na Série A, nem na Série B, nem na Série C, e ele tem processo por improbidade administrativa, foi eleito para comandar a Confederação Brasileira de Futebol. Isso deve causar perplexidade ao mundo. Isso é muito ruim, é muito triste, pega mal para o futebol brasileiro. Lembrando que os últimos presidentes da CBF foram retirados do poder por práticas de abuso do poder. Né? Marco Polo Deonero, Zé Maria Marim, Ricardo Teixeira, Rogério Caboclo e agora Edinaldo Rodrigues por falsificação. Quer dizer, a história do comando da CBF é a pior possível. E agora chega ao poder o senhor Samir Chaud, com histórico de um processo por improbidade, processos trabalhistas, e ele provém de Roraima. Se queria levar alguém do norte ou do nordeste, poderia ser da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, que tem times
que estão na Série A. Não é? Por que de Roraima? Tudo isso causa perplexidade, lembrando que a CBF não tem compromisso nem com a integridade, nem com prestação de contas. Tudo isso é muito ruim e traz uma sensação bastante complicada. Tomara que o Ancelotti consiga encontrar um rumo aí para a seleção, porque nós estamos a um ano da Copa, o Brasil está em situação difícil nas eliminatórias. Tomara que se encontre um caminho aí, porque a situação do futebol brasileiro não é nada boa há mais de 20 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. Verdade. E com isso nós encerramos o nosso programa do canal INAC, agradecendo a todos os nossos participantes que hoje fizeram um debate sensacional e convido a todos os nossos ouvintes e internautas que nos acompanhem pela Rádio 365 e também se inscrevam no canal INAC na internet, no YouTube, para que nos acompanhem e nos façam também sugestões de novos temas. Um grande abraço a todos, eu, Francisco Miné, agradeço a todos os nossos integrantes.